Um presidente que, em poucas semanas de governo, tenta fazer mudanças amplas em diversas áreas, em especial a economia. Uma série de reformas que busca concentrar poder no executivo e enfrenta contestações na justiça e nas ruas. Uma série de propostas que é analisada no Congresso, enquanto manifestantes vão às ruas na Argentina e fazem uma greve geral contra as medidas. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Dia em que centrais sindicais na Argentina promovem uma greve geral. A paralisação começou ao meio-dia e tem duração de 12 horas, afetando setores como serviços públicos, transporte, saúde, bancos e aeroportos. Os trabalhadores protestam contra o pacote de reformas enviado pelo presidente Javier Milei ao Congresso, com medidas que ampliam o poder do executivo, e contra um mega decreto do governo que fez várias mudanças na área econômica. Milhares de pessoas se reuniram em Buenos Aires e em outras cidades para manifestações, que tiveram o mote "A Pátria Não Se Vende". Esse áudio que você ouve é de um vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra uma multidão ocupando uma avenida que desemboca na Praça do Congresso, na capital argentina. A CGT, a Confederação Geral do Trabalho, que é a maior entidade sindical do país e convocou a greve, fez um ato na frente do Congresso com discursos críticos ao presidente e aos parlamentares. Esse que você ouve agora é o Héctor Daer, que é secretário-geral da CGT, falando na tarde dessa quarta. Porque o que querem é precisamente destruir o Estado, que é a única instituição de governo que permite o equilíbrio social e a distribuição da riqueza. O governo de Milei fez um grande esquema de segurança para o dia dos protestos. O presidente disse que a greve representa uma parte da Argentina que quer ficar num passado decadente. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, chamou os sindicalistas de mafiosos e disse que a greve não ia impedir as reformas. Desde que assumiu em dezembro, o governo Milei criou medidas para tentar barrar protestos de rua, endurecendo punições para quem tenta fechar vias. Houve alguns pontos de tensão em Buenos Aires, com tentativas de impedir a chegada de manifestantes a locais de concentração, mas o dia de protestos foi majoritariamente pacífico. Essa é a primeira greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho desde 2019, durante o governo de Maurício Macri. A CGT é a maior entidade sindical do país e é próxima do peronismo, o grupo político do Alberto Fernandes, presidente que substituiu o Macri e governou até Milei assumir no fim de 2023. A CGT recebeu apoio de outros sindicatos e de grupos ligados à esquerda, que tentam pressionar o Congresso a barrar as propostas do Milei. Esse não é o primeiro protesto que Milei enfrenta desde que virou presidente. Em dezembro, após a publicação do mega decreto que desregula a economia, argentinos foram às ruas diversas vezes e fizeram manifestações e panelaços contra as medidas. A CGT também contesta as medidas de Milei na Justiça. No início de 2024, a Câmara Nacional de Apelações do Trabalho da Argentina suspendeu mudanças na lei trabalhistas que estavam dentro do mega decreto econômico, a partir de uma ação movida pela Central Sindical. O governo recorreu e a disputa deve chegar na Suprema Corte. O resto do decreto continua valendo. O mega decreto econômico foi publicado por Milei em 20 de dezembro, 10 dias depois da sua posse. O texto já entrou em vigor, mas por lei precisa passar pelo Congresso, onde não pode ser alterado pelos parlamentares, só aceito ou rechaçado integralmente. O pacote só é derrubado se tanto a Câmara quanto o Senado rejeitarem as mudanças. O objetivo principal é desregular a economia argentina, seguindo as promessas de campanha do político de extrema-direita que venceu as eleições em novembro de 2023, com propostas radicais e liberalizantes para a economia e um forte discurso antissistema. A candidatura foi alavancada pela crise econômica que a Argentina enfrenta, com inflação de 3 dígitos e a insatisfação do país com os grupos políticos tradicionais.
Além da ação na justiça contra a reforma trabalhista, há contestações sobre a forma usada por Milei para fazer essas mudanças. O presidente usou um decreto de necessidade e urgência, uma modalidade que, pela legislação argentina, só pode ser acionada em momentos urgentes. O governo argumenta que a crise econômica do país justifica o uso desse dispositivo legal, mas a tese é questionada por opositores e por parte dos juristas. Há também críticas de que Milei estaria usando essa modalidade de decreto para passar por cima do Congresso. As mudanças na legislação trabalhista que foram suspensas na Justiça incluíam coisas como o aumento do período de experiência de 3 para 8 meses, a redução de multas e encargos em casos de demissão e autorização para a demissão de trabalhadores que participarem de bloqueios dos estabelecimentos em que são empregados. Outros pontos do mega-decreto continuam a valer. Alguns exemplos são a permissão de pagamento de aluguéis em dólar e a derrubada de uma lei que regulava negociações de contrato de aluguel, a desregulamentação dos setores farmacêutico, turístico, de internet e aéreo, para estimular a concorrência, e a revogação de uma lei de 2011 que limitava a compra de terras por estrangeiros na Argentina. Algumas medidas do mega-decreto atingiram diretamente fatores que afetam a inflação na Argentina, o que fez os preços subirem e ficarem mais voláteis já em dezembro. É o caso da retirada de políticas que autorizam o governo a tabelar preços de alguns produtos, o fim de um observatório governamental que fazia monitoramento de preços para identificar movimentos bruscos e o fim de regras de restrição de exportações, usadas pelos governos anteriores para tentar reter produtos no país, sobretudo alimentos. A legislação aduaneira também foi flexibilizada por Milei. O decreto é tão mega que trata até da permissão para que clubes de futebol adotem um modelo de sociedade anônima, mas não chega aos pés da amplitude do pacote de reformas que foi apresentado depois, em 27 de dezembro. Esse pacote recebeu o apelido de Lei Ônibus, que é um termo comum na Argentina para se referir a projetos de início de governo que contemplam uma ampla gama de temas. A primeira versão dessa Lei Ônibus tinha mais de 600 medidas. Na segunda-feira, o governo Milei recuou de algumas delas, o que reduziu o número de artigos de 664 para 523. Um ponto principal que sofreu mudança, mas se mantém, é a tentativa de ampliar o poder executivo por meio da decretação de estado de emergência em algumas áreas, o que dá poderes excepcionais ao presidente. Originalmente, esse estado teria duração de 2 anos prorrogáveis por mais 2, o que poderia deixá-lo em vigor até o fim do mandato de Milei. Agora a proposta é de 1 ano prorrogável por mais 1. Além disso, algumas áreas, como a de defesa, foram retiradas do artigo. Na área econômica, a lei previa a privatização de 41 empresas estatais. Agora, a petroleira YPF foi retirada da lista e algumas empresas, como o Banco de la Nación, só podem ser vendidas parcialmente. A Lei Ônibus também revoga a fórmula vigente de reajuste de benefícios de aposentadoria, que hoje acontece automaticamente e passaria a ser feito por decreto. Com o recuo, volta o reajuste automático com algumas mudanças na fórmula que calcula o valor. Outro ponto da Lei Ônibus é a implementação de impostos na exportação. A taxação foi mantida, mas deixou de abarcar alguns produtos regionais. Alguns pontos mais polêmicos foram retirados, como a previsão de acabar com as eleições primárias como parte de uma reforma eleitoral. O novo texto prevê que essas mudanças sejam debatidas no Congresso antes. Além disso, a Lei Ônibus endurece regras contra protestos, seguindo a linha de medidas que o governo já vem implementando. Mas um ponto que definia como manifestação qualquer reunião de 3 ou mais pessoas em espaço público foi retirado. Outro recuo foi na eliminação de fundos ambientais e da área cultural, que geraram protestos de artistas. Os recuos tentam facilitar a aprovação das reformas num Congresso onde Milei não tem maioria, onde a coalizão dele tem cerca de 15% das cadeiras. Desde dezembro, o texto da Lei Ônibus vem sendo discutido em 3 comissões na Câmara, e o presidente conseguiu um acordo nesses grupos para que o texto siga para análise em plenário. Aí, se for aprovado na Câmara, o pacote de reforma segue para o Senado. A ver como vai ser a reação a essas medidas no Congresso, após as demonstrações de oposição que tomaram as ruas argentinas nesta quarta. O governo Tarcísio de Freitas, de São Paulo, retomou em janeiro a Operação Escudo, uma ação policial que foi deflagrada pela primeira vez em 2023 na Baixada Santista depois da morte de um soldado.
A Isadora Rupp escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Isadora, o que motivou essas novas operações em 2024? O retorno da Operação Escudo ocorreu após uma sequência de ataques a policiais. Foram 5 assaltos e tentativas de assalto em apenas um dia, entre quinta e sexta-feira da semana passada. 2 agentes morreram, ambos da Zona Sul de São Paulo. Um policial aposentado de 69 anos, que foi vítima de latrocínio no bairro Dourado, e a soldado Sabrina Franklin, de 30 anos, baleada depois que 2 pessoas tentaram roubar a sua moto em Parelheiros. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que os assaltantes retornaram para executar Sabrina após perceberem que se tratava de uma policial e chamou os criminosos de covardes. Na tarde desta quarta-feira, 2 envolvidos no caso foram presos pela Polícia Civil. Eles são investigados por participarem de roubos a motos na região. A operação também foi realizada nas cidades de Santo André, Guarulhos e Piracicaba, onde aconteceram os outros ataques, sem mortos. No anúncio da retomada da Escudo, a Secretaria de Segurança informou em nota que a operação se tornou um protocolo, que será ativado pelo órgão, abre aspas, todas as vezes que criminosos atentam contra o Estado, por meio do ataque a policiais, fecha aspas. E Isadora, como foi a Operação Escudo em 2023? A Escudo foi deflagrada no Guarujá, na Baixada Santista, também após a morte de um policial, o Patrick Bastos Reis, que foi assassinado no dia 27 de julho de 2023. Ele era um dos membros da Rota, que é a tropa de elite da Polícia Militar Paulista, e foi morto em serviço quando fazia um patrulhamento na cidade durante uma outra operação. A Escudo, em 2023, durou 40 dias e 28 pessoas morreram. Foi a operação mais letal da polícia desde 2006, quando forças de segurança reagiram a crimes do PCC. A justificativa da Polícia Militar para iniciar a operação foi a de combater o tráfico de drogas e o crime organizado na região, além de buscar os responsáveis pela morte do Patrick. Só que, diferente deste ano, na época, a Secretaria de Segurança não escancarou que a ação era uma resposta direta aos criminosos. E a ação foi repleta de denúncias de excessos, execuções e intimidações a moradores, em uma lógica de vingança pela morte do colega da Rota. Essa lógica, segundo o sociólogo Leonardo Ostronoff, com quem eu conversei e que pesquisa o tema, é a de guerra, e ela só alimenta um ciclo de violência. Ela é ruim para os policiais, que ficam expostos, e ruim para as pessoas que vivem nesses territórios sitiados. Não é que o Estado não deva dar uma resposta para essa situação. Muito pelo contrário, conforme o Leonardo me falou, e também o Rafael Alcadipani, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas essa resposta, disseram os pesquisadores, precisa vir antes de o policial ser morto em serviço, com a valorização da carreira, melhora do salário e a adoção de protocolos e procedimentos para proteger os policiais no dia a dia. Além, claro, de investir na mudança estrutural da segurança, me disse o Leonardo. Segundo ele, é preciso sair dessa lógica de guerra para investir em ações como policiamento comunitário, combate interno à corrupção e foco em investigação e inteligência policial. O texto da Isadora Rupp você lê em nexojornal.com.br. Da greve geral na Argentina, as operações Escudo no estado de São Paulo, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, apresentação de Aline Pellegrini, roteiro de Marcelo Rubissec, edição de texto de Suzana Souza, participação de Isadora Rupp e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!